Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é ir para o Grasshopper, né? E ele você vai ver tem como ser acessado tanto do celular quanto do computador. Basta você digitar aqui, por exemplo, grasshopper.app ou o link que está aqui na descrição do vídeo. E você vai para esse site aqui. Ele já te mostra de cara isso, né? Ele vai estar vinculado, o Grasshopper é da Google, ele vai estar vinculado à sua conta Google, então o seu histórico fica salvo. Você pode continuar o caminho, ora no celular, ora no computador, que é super fácil, é tudo conectado, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é esse sign-in, esse login com a conta Google. Ele vai te pedir para conectar com alguma conta Google. E aí, você vai ver, tem vários cursos aqui dentro. O primeiro deles é esse Fundamentals. Se você quiser mudar a língua, inclusive, eu geralmente faço em inglês, mas eu mudei aqui para português, para ser mais prático e fácil o vídeo aqui, a explicação. Mas você pode mudar em configurações a língua também, que você vai ler. E aí, a primeira coisa, a gente vai clicar nesse botão verde aqui, primeiros passos, e você vai ver como funciona. A ideia é a seguinte: eu vou te acompanhar em cada passozinho. Então você vai ter ao longo do percurso uma aulinha de programação e no final ainda tem esse seu certificado. Olha, ele está explicando, é bem autoexplicativo, tá? Mas o que ele está dizendo aqui, olha, você encontrará aqui sempre um enunciado, as instruções do que você tem que fazer. Nessa parte do meio é onde você de fato bota o código, você vai aprender a usar os comandos aqui. Aqui embaixo é onde você tem os comandos possíveis que você vai utilizar. Então, olha só, uma coisa interessante aqui no Grasshopper, ele está ensinando uma linguagem chamada JavaScript, que é super utilizada, mas a lógica é a mesma de qualquer linguagem de programação. Você tem comandos e tem uma sintaxe, um jeito que eles são escritos, que você tem que respeitar, né? E aí você vai ver que o Grasshopper ele é bem didático, porque você não precisa escrever o comando. Vai ser tudo na base do clique. A gente vai escolher o comando e ele escreve pra gente ali em cima. Então isso diminui muito a possibilidade de erro. Você vai ver. Então basicamente a gente vai clicar e escolher os comandos ali embaixo. Aqui em cima é o que é esperado da sua solução, ou seja, uma solução de exemplo. Nesse primeiro exemplo a gente tem que desenhar a bandeira da França. E aqui embaixo é o que o seu código está fazendo por enquanto, ou seja, a saída do seu código ainda não é a bandeira da França, né? Então ele está te dando um exemplo aqui, ó, toque em uma tecla para inserir o código. Se você clica num código aqui embaixo, ele já escreve aqui em cima o código. Então, por exemplo, ele está dando exemplo, né? O nosso código que já veio de graça, ó, neste desafio você desenhará a bandeira da França com o código usando as funções drawBox, desenhe uma caixa, e dentro dessa função, então olha só, desse comando aqui, ó, tem um comando que se chama drawBox, e dentro do parênteses a gente vai botar uma informação. Tá vendo que essa informação nas outras linhas a gente tem uma dica, ó, é sempre uma cor, ou seja, é a cor da caixa que eu quero que ele desenhe. Então ele está querendo te mostrar justamente isso. Se eu botar agora blue dentro dessa drawBox e executar o meu código, olha o que vai acontecer. Olha como é que isso aqui se traduz num resultado, né? Ele está desenhando uma caixa azul. Olha, a primeira coisa que ele desenhou foi essa primeira caixa azul. Logo depois, o outro comando desenha uma caixa branca, drawBox white. E é por isso que a segunda caixa aqui é branca. E assim também ele desenha a caixa vermelha. Logo depois, esse comando aqui, ó, presta atenção, new line. O que ele está fazendo é pulando de linha. Então, depois de ter desenhado essas três caixas em cima, ele pulou de linha e a gente acabou de inserir uma nova caixa azul. Ou seja, para completar essa bandeirinha, o que eu preciso fazer, né? Vou acrescentar uma nova caixa branca e uma nova caixa vermelha e aí eu completo esse desenho. Como é que eu faço isso? Clica embaixo aqui. Eu preciso de outro comando, drawBox. Agora vai ser branco aqui dentro. Ele já pulou de linha. Eu vou usar um outro drawBox de novo e uma última caixa vermelha. Então agora eu acho que ele vai completar a bandeira. Você dá play. Pronto, conseguiu. Essa é a tela de sucesso de que você completou o desafio e pode continuar para o próximo desafio. Então essa foi a bandeira da França. Olha aqui, bandeira do Gabão. Ela tem a mesma ideia, só que agora a gente vai desenhar outra coisa. Ele explica ali, ó, nesse desafio você desenhará uma bandeira. Desta vez as listras da bandeira são horizontais em vez de verticais. Complete a bandeira do Gabão. Adicione duas novas funções drawBox, ou seja, adicione duas novas linhas drawBox e use também a função newLine, ou seja, aquela função que pula de linha, né? Para começar uma nova linha embaixo. E depois adicione mais três funções drawBox, dessa vez com o argumento blue. Ou seja, vamos olhar para o código e tentar interpretar. Olha o que ele está fazendo. Desenhou uma caixa verde. Foi a primeira caixinha que ele fez aqui. Desenhou de novo uma caixa verde. Foi a segunda caixinha.
outra vez a caixa verde, e aí terminou a primeira linha. Depois ele pulou de linha e desenhou vai desenhar uma primeira caixinha amarela. Se eu der play agora, o meu código só vai fazer 3 caixinhas verdes e uma amarela. Eu preciso completar essa linha amarela. Para isso, eu já sei como fazer. Eu vou desenhar mais 2 caixas amarelas, ou seja, Dropbox Yellow, Dropbox Yellow. Depois que eu desenhar 2 caixas amarelas, ele tem que pular de linha para começar a próxima linha azul. Então eu vou New Line e vou desenhar agora 3 caixas azuis. Vou dar o play. Vamos embora. Já acertamos mais um. Só continuar para o próximo desafio. Aí você vai ver que de vez em quando você vai ter um desafio que é assim, você tem que responder. É uma questãozinha, como se fosse múltipla escolha, né? Então, quantas caixas azuis vão ser desenhadas com esse código? Presta atenção, a gente tem que interpretar esse código aqui. O primeiro comando é Dropbox, desenhe uma caixa. Dentro está a cor orange, laranja, né? Então, esse aqui não está desenhando uma caixa azul. O segundo comando é Dropbox Blue, ou seja, aqui desenha uma caixa azul. Logo depois tem só orange. A princípio isso nem funciona, não faz sentido, porque até agora a gente viu que a gente usa sempre o Dropbox com alguma informação dentro, né? O orange sozinho, a gente não sabe a princípio o que vai acontecer. New Line a gente conhece, mas só serve para pular de linha, e depois um Dropbox com cor laranja, ou seja, e depois uma outra linha ainda só com a cor Blue, só que Blue sozinho não faz nada. O que a gente aprendeu nas 2 primeiras lições ali é que a gente precisa usar o Dropbox com o Blue dentro. Então só tem uma linha que respeita isso, eu vou responder 1, e é isso aí, só tem uma caixa azul que vai ser desenhada. Vamos continuar para o próximo? Vamos lá. Ajuda para a bandeira do Gabão. Olha só, nesse desafio você aprenderá uma maneira mais rápida de desenhar uma bandeira. Então ele vai mostrar um jeito mais fácil. Como é que isso é mais fácil? Olha só, ele explica. A função Dropbox, e aí a gente pode chamar de comando, mas também de função, tá? Função. Então essa função, que é desenhe caixa, ela pode ter dentro uma cor, como a gente fez antes, né? Blue, Yellow, Green. Só que também pode ter, o que ele está te mostrando aqui é o seguinte, é possível você usar uma letra para criar apenas uma caixa colorida. Por exemplo, Dropbox, aí ele bota aqui entre aquelas aspasinhas, BRB. O que quer dizer BRB? Ele vai ler da seguinte forma, vai desenhar uma caixa Blue, depois Red, depois Blue. Então, é um jeito rápido da gente desenhar numa linha só, com um comando só, várias caixas, só botando a primeira letra da cor daquela caixa que a gente quer desenhar. Então, por exemplo, a gente já vê aqui de cara o que ele fez. Ele fez essa bandeira do Gabão, né? Se a gente clicar em executar, o que deve aparecer aqui como solução, ou seja, como saída para o nosso código? Ele vai desenhar uma linha, vai usar o comando Dropbox, dessa forma. Em vez de escrever a cor, ele botou 3 letras, G. O que isso vai fazer? Vai fazer ele desenhar 3 caixas, uma depois da outra, da cor green, com a cor verde, né? E depois ele vai pular de linha, olha lá, New Line. New Line é um comando que faz ele pular de linha, a gente já sabe disso. E depois ele vai desenhar de novo uma linha, ó, Dropbox, só que agora com Y, Y, Y. É a segunda linha, Yellow, Yellow, Yellow. Bom, se você pegou aqui a lógica, a gente precisa pular mais uma linha, ou seja, New Line, e finalmente desenhar a última linha, que é só azul. Só que em vez de... Como é que a gente faria isso, né, antes, com aquele jeito de botando a cor dentro? A gente teria que ter 3 linhas de código, Dropbox Blue, depois Dropbox Blue de novo, Dropbox Blue de novo. Só que o que esse exercício agora está mostrando pra gente é que a gente tem como fazer isso simplesmente botando BBB, né? Na forma de string. O que é isso? Olha só. Para você que ainda não ouviu falar nisso, string é um texto, tá? Então, digamos que aquela forma que a gente estava usando antes, a gente usava uma cor dentro do parênteses. Agora a gente vai usar um texto. E esse texto tem letras que são as iniciais das cores, né? Se eu fizer BBB, vamos dar um play aqui. Ele desenhou na terceira linha, né? Presta atenção, você tem que interpretar aqui, né? Primeiro desenha uma linha com green, green, green. Depois pula a linha. Depois desenha uma linha com yellow, yellow, yellow. 3 caixas amarelas. Depois pula de linha e finalmente desenha uma linha com as 3 caixas azuis. Então foi isso que aconteceu aqui, né? De uma forma mais fácil, a gente usando um texto. E sempre que a gente usar texto, isso em várias linguagens é assim, tá? A gente vai usar ou esse pliquezinho, assim, esse sinalzinho aqui, né? Ou uma aspas mesmo,
né? Como a gente usa aspas no português, assim, para referenciar algo que outra pessoa falou, né? Ou que estava em outro texto. Você criará a bandeira do Gabão com apenas uma linha de código. Então, olha só, cada vez ele está mostrando para a gente formas mais eficientes da gente resolver o mesmo problema. A gente está sempre desenhando bandeira, desde quando isso aqui começou. Só que a gente aprendeu primeiro um jeito simples de usar o Drawbox, com uma cor para desenhar uma caixa. Depois a gente aprendeu que o Drawbox aceita desenhar várias caixas ao mesmo tempo, aqui no mesmo comando, né, eu botando uma sequência de letras. E agora ele está me mostrando o seguinte: se você puser uma sequência de letras e der um espaçozinho e começar outra sequência de letras, ele entende que esse espaçozinho é para pular de linha. Então é isso que ele está te explicando aqui, ó. O que você vai fazer? Atualizar a função Drawbox. Atualizar quer dizer o seguinte, modificar ela, editar ela, tá bom? E edite essa string, ou seja, esse texto que está aqui dentro, que a gente está vendo aqui, ó, GGG espaço Y. Vamos dar um play só para testar, tá? Olha o que esse código faz. GGG espaço Y. Quer dizer o seguinte, desenhe 3 caixas, green, green, green. E quando você bota um espacinho, ele percebe que ele tem que pular de linha. E ele começou a desenhar uma caixa amarela por causa do Y, yellow, né? Então, se eu continuar essa sequência aqui e botar mais 2 Ys, por exemplo, yellow, 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 ele vai completar a segunda linha, ó. Tenta entender. Green, 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 espaço, ou seja, pule de linha. Agora yellow, yellow, yellow. Ou seja, para terminar essa bandeira, o que eu preciso fazer? Espaço e uma sequência agora de azuis, BBB. Atenção, eu estou só usando uma linha de código para desenhar a bandeira inteira. E aí, você conseguiu resolver o desafio. Vamos continuar para o próximo. Agora a perguntinha: quantas caixas azuis serão criadas com este código? Vamos lá. Drawbox. Esse é um comando velho conhecido nosso já nessa altura, porque a gente já fez muitos exercícios com ele. Como é que ele funciona? Ah, eu sei, Fábio. Ele funciona de duas maneiras. Ou eu boto o nome de uma cor aqui dentro do parênteses, ou eu boto uma sequência de letras. E aí ele, como é uma sequência de letras que está aqui, eu já sei como funciona. Ele vai ver a primeira letra da cor, né, e vai desenhar uma caixa com aquela cor. E sempre que eu der um espaço, ele pula de linha. Então vamos ver aqui, ó, tem um B, logo depois tem um O, logo depois tem um B. O que isso vai fazer? Uma caixa azul, blue, depois uma caixa laranja, de orange, né, e depois uma caixa azul de novo. Aí ele pula de linha, vai pular de linha e vai desenhar uma caixa red, vermelha. Vai pular de linha de novo, uma caixa red, pulou de linha e outra caixa red. Ou seja, tá claro? Olha só, Drawbox vai desenhar essa sequência de caixas todas, mas azul mesmo, quantas caixas azuis serão criadas? Que é a pergunta dele. Só tem 2 Bs aqui dentro, né? Então, só 2. Não tenho que ter dúvida, né? Vamos continuar. Vamos lá. Um toque de aleatoriedade. Isso é bem legal. Então, toda a linguagem de programação, ela tem algumas funções, alguns comandos que vão dar resultados aleatórios, tá? É difícil de explicar agora. Na verdade, não é bem aleatório, mas vamos... Para esse ponto que a gente está aqui, a gente pode aceitar que é uma coisa aleatória. Então, nesse desafio, você usará a função pickRandom. Pô, para que serve pickRandom? Vamos ver. Vai deixar o seu código escolher a cor da caixa, ou seja, em vez de a gente desenhar uma caixa que a gente está escolhendo a cor, a gente vai deixar o robô, né, o algoritmo decidir qual vai ser a cor da caixa. Então você vai atualizar, sempre que ele falar atualize, edit, né, essa segunda função, a segunda função Drawbox, ou seja, a de baixo, né, não é a de cima não, para usar o pickRandom. Olha só como é que funciona o pickRandom, vamos comparar, né, o Drawbox aqui na segunda linha, ele está com uma cor dentro, red, ou seja, isso eu já sei o que ele vai fazer com isso, né, gente? Ele vai desenhar uma caixa vermelha, isso aí está claro, né? Só que o que ele está pedindo é para eu, em vez de botar uma cor aí, eu vou usar a função pickRandom, ou seja, eu cliquei aqui em red, eu vou agora clicar no comando pickRandom. E esse pickRandom, ele vai pedir também uma informação dentro do parênteses, ou seja, estou usando um comando dentro de um comando, hein? Olha só, isso acontece muito. Mas eu vou exatamente copiar o que está escrito em cima, olha que fácil. Ele está pedindo para eu atualizar a segunda, usando em vez de red, que eu já apaguei, a função pickRandom. E essa função pickRandom pede que eu bote lá dentro o seguinte, pickRandom em inglês quer dizer pegue aleatoriamente algum, aí aqui dentro a gente está botando informação, color, cor, pegue aleatoriamente alguma cor. O que isso vai fazer? Esse pickRandom vai trazer
para o nosso código uma cor aleatória. E o Dropbox vai ler essa cor aleatória. Então vamos ver. Vou dar um play aqui. Desenhou uma cor branca, uma caixa branca, depois uma amarela. Fábio, tá, mas como é que eu sei que isso é aleatório? Vamos lá então. Se eu clicar de novo em executar, agora é outra cor, tá vendo? Laranja, depois roxo. Se você clicar de novo aqui, branco, cinza. Ou seja, cada vez ele vai desenhar uma cor diferente, porque a gente está usando uma cor aleatória. Tá bom? Então, podemos continuar. Então a gente vai continuar aqui, ó, o próximo desafio. Da Polônia para San Marino. Vamos lá. Neste desafio, você usará uma variável para armazenar dados e em seguida alterará o valor dessa variável. Bom, vamos lá. Você que nunca ouviu falar no que é variável, fique tranquilo, tá? Eu vou te explicar. Esse é meu papel aqui. Por exemplo, aí eles dão um exemplo. Var insect igual grasshopper. Tá? Vamos supor que você não entendeu nada do que isso significa. Não tem problema nenhum. Ele salva isso, essa linha de comando aqui. Se você escrever var insect igual grasshopper, um texto, né, de grasshopper. Por que eu sei que é texto? A gente está entre aspas, então texto. Isso salva o texto, a string. Sempre que você lê em string, você pode ler o texto na variável insect. Ou seja, olha só, ele está te ensinando como criar uma variável. Nesse momento, se você não sabe o que é variável é um espacinho na memória do computador, assim como você tem um espacinho na sua memória, na sua cabeça, para armazenar uma informação. E você pode jogar nessa caixinha, assim, dentro da sua memória, nesse espacinho, qualquer tipo de informação. Então ele está te ensinando como criar uma variável, como dar um nome para essa variável. Eu vou criar, nesse caso, o que esse exemplo está fazendo aqui, é criando uma variável, ou seja, um espacinho na memória, com o título, como se tivesse uma etiqueta nessa caixa, assim, onde ele vai botar a informação. Inseto, insect. E o que você vai jogar dentro da caixa? O que você vai armazenar dentro dessa variável? Ele está botando um igual para jogar lá dentro a informação que é o texto grasshopper, que quer dizer esse grilo, né? Então ele está explicando justamente isso. Salva o texto grasshopper. Eu poderia ter qualquer outro texto aqui, Fábio, ensino em tecnologia, qualquer coisa. Mas ele está armazenando isso dentro da caixinha, da variável chamada insect. Insect é o nome da caixinha que eu tô criando, tudo bem? Então, olha só. Transforme a bandeira da Polônia na bandeira simplificada de San Marino. Ou seja, alterando o valor da variável stripe color, ou seja, tá vendo que tem uma variável que foi criada aqui? Olha só. Vamos ver aqui. A primeira linha de comando é justamente o exemplo que ele dá. Ele está escrevendo var stripe color igual a white, beleza? Ou seja, ele está criando uma variável, escolhendo um nome aleatório aqui para ela, quer dizer, ele está escolhendo um nome esse, mas a gente poderia escolher qualquer outro nome. Isso é uma caixinha com o nome stripe color. E o que ele está jogando dentro da caixinha, dentro da memória? A informação de uma cor, white, tá? E aí ele está usando essa informação para desenhar depois. Olha só que interessante. Então ele agora vai usar o Dropbox de uma maneira que a gente nunca viu até agora. Dropbox, e dentro, em vez de ter uma cor, ou em vez de ter uma sequência de letras num texto, ele está usando o nome de uma variável. E o que ele faz quando isso acontece? Ele vai lá na caixinha que tem esse nome, que tem essa etiqueta, nessa variável, e ele avalia o que tem de informação dentro. Ou seja, dá no mesmo. Ele vai, Dropbox, stripe color, o computador vai lá na stripe color e vai ver o que tem em stripe color. A gente botou a informação white. Então dá no mesmo. Ele vai ler isso aqui como white. Entendeu? É como se fosse realmente... eu acho que o melhor exemplo é esse da caixinha. Uma gaveta na nossa memória. Se a nossa memória pudesse ser entendida como um armário cheio de gavetas, eu botei uma gaveta com uma etiqueta com um nome chamado stripe color e lá dentro eu armazenei essa informação, porque eu sei que eu quero usar ela depois. Ela é importante para estar na minha memória. Então, o Dropbox agora vai funcionar lendo também o que está dentro da gaveta lá da variável que eu criei stripe color. Então, o que ele quer que eu faça? Presta atenção, isso é importante. Depois de desenhar 3 vezes com a cor white, ele pula de linha e muda o valor dentro da gaveta, o valor da variável. Isso você pode fazer quantas vezes você quiser dentro do seu código. Então, olha só, stripe color agora vai receber o valor vermelho, ou seja,
stripe color, que tinha branco antes, né? Você está tirando o valor branco, está apagando ele e botando dentro, na verdade, uma outra informação nova, vermelho. Então agora quando você usar a função drawBox stripe color, que é a mesma função que estava ali em cima, ela vai ler um novo valor vermelho. Por isso que se eu der play agora, ele vai desenhar uma linha branca, depois uma linha vermelha, usando uma mesma gavetinha para armazenar essa informação. O que ele está pedindo nesse desafio é o seguinte, gente. A gente vai pular de linha. E não, na verdade não precisa pular de linha, hein? Fiz besteira. Não precisa pular de linha. Você só precisa transformar a bandeira da Polônia na bandeira simplificada de San Marino. Ou seja, uma linha branca e depois uma linha azul, em vez de uma linha branca e depois uma linha vermelha. Então, por que ele está desenhando a segunda linha vermelha? Não é porque eu mudei o valor da variável para vermelho? Se eu tivesse mudado aqui para azul, ou para branco, ou para qualquer outra cor, nas próximas linhas ele vai ler o valor que eu armazenei. Ou seja, em vez de vermelho, ele vai desenhar agora uma linha branca. Não é ainda o gabarito, mas só para você entender, ó. Uma linha branca, outra linha branca. Eu quero isso? Não, eu quero o que está aqui em cima. Uma linha branca, depois uma linha azul. Então, se você não entendeu, essa é a vantagem de ser um vídeo. Dá um pausa e fique aqui, ó, meditando sobre esse código para ver se você entendeu por que isso aqui dá isso aqui. Tá bom? Vambora. Próximo desafio. Hoje é o dia. Neste desafio você declarará uma variável, uma nova variável. Você vai inventar. Agora ele vai pedir para você criar uma variável, hein? Por exemplo, ele criou ali uma variável e deu o nome dela de mês, month. Tá? Então lembra, gente, o que é uma variável? Como se fosse assim, sua memória é um armário cheio de gaveta. Ele pegou uma gaveta, botou a etiquetinha nela chamada mês, month. E lá dentro, o que ele jogou de informação? Um texto. Um texto, August, quer dizer agosto, né, em inglês. Isso vai criar uma variável chamada mês, month, e vai atribuir a ela, vai dar a ela esse valor. É o que você está jogando de informação dentro da gaveta, agosto. Esse comando, isso é importante de você entender. Esse comando, ele cria uma variável, ele não faz nada. Ele não está desenhando nada que nem o drawBox, ele não está executando nada, ele está apenas dedicando um espaço da memória, botando uma etiquetinha, um label ali, e jogando uma informação dentro desse espaço da memória que a gente chama de variável, né? Agora o segundo comando, olha que interessante, comando novo, print month. O que isso quer dizer? Esse comando print é escreva, computador, escreva. Aí o que a gente vai botar aqui dentro? A gente poderia botar qualquer texto, tá? Só para você ver como exemplo, eu vou botar, ó, string, texto, e vou botar Fábio. E vou clicar play. Prestem atenção agora. Eu errei o desafio, né? Porque não era isso que ele está pedindo. Mas é só para você entender. Eu criei uma variável, dei a ela o nome de month, e armazenei, o igual é o que faz isso, né? Esse símbolo de igual é o que faz jogar este valor de agosto para dentro da variável month, e botei o valor agosto. Agora, a segunda linha não está nem aí para a primeira. Ela só diz o seguinte, print, ou seja, escreva o texto Fábio. Então o que o meu código faz é isso, ele escreve o texto Fábio. Poderia botar qualquer texto aqui, gente, qualquer sequência de letra, ele vai escrever a sequência de letra. Só que o que o exercício está me pedindo não é isso. Ele quer que eu use, por exemplo, a variável month. Então, olha só. O que ele vai fazer? Ele vai escrever. Quando eu usar a função print, ela vai ver, Fábio está me pedindo para escrever o que está armazenado na função month, na variável month. E nesse momento ele vai lá e vê que o que está armazenado é August. Por isso que ele escreveu August, ok? O que ele quer agora? Ele quer que você crie uma nova variável. Vocês vão para a linha lá de baixo. Vamos criar uma nova variável. Para isso eu já sei, tem que começar com var. Agora eu vou escolher o nome dessa variável. Declare uma nova variável para lembrar que day, que dia é esse. Então eu vou botar o nome day. Eu vou escrever aqui, ó, variável day. O que eu estou fazendo? Criando uma gaveta, botando uma etiquetinha lá, day. E eu posso escolher qualquer coisa para botar aqui dentro, tá? Então eu vou botar aqui dentro, por exemplo, o que ele está pedindo mesmo no exemplo. Olha só. Atribua a essa string, ou seja, a esse texto aqui, que vai ser a informação dentro da variável, atribua esse texto aqui, Friday. Então vamos escrever Friday aqui dentro, ó.
Pronto. E agora imprima, escreva a variável usando o print. Ou seja, use a função print. Agora, em vez de botar month, você viu que apareceu automaticamente, ó, quando eu criei day, apareceu aqui automaticamente a opção day, para eu botar o nome da variável aqui dentro de print. Então é isso que ele vai fazer, ó. Escreveu August, depois eu criei uma variável day, dei a ela o valor de Friday e mandei ele escrever day, ou seja, escrever o valor armazenado dentro da variável day, ou seja, o que está dentro da gavetinha lá cujo nome é day. Vamos continuar? Vamos embora. Gente, o que vai fazer esse código? Vamos ver. A primeira linha está criando uma variável var drink igual a juice. O que isso está dizendo para mim, né? Bom, esse comando ele cria um espaço na memória, ele dá o nome drink para esse espaço, é o nome do espaço, e dentro desse espaço que eu chamei de drink, dessa gaveta que eu chamei de drink, ele está jogando lá dentro a informação juice, que é essa palavra aqui. Depois ele pede para eu print, ou seja, escrever, printar, escrever na tela, o valor que está armazenado dentro de drink, que é o que? Juice. Beleza? Juice. Então ele vai escrever uma linha juice. Eu já sei que as opções aqui tem que ser 1 ou 2, porque a primeira coisa que ele vai fazer é escrever a palavra juice, né? Por causa desse print. Só que olha o que acontece depois. Logo depois ele faz drink igual a water. O que isso quer dizer? Ele está mudando o valor de dentro da gaveta, de dentro da variável. Ele está tirando juice e está botando water. E depois ele faz um novo print. Ou seja, escreva o valor de drink. Só que drink agora mudou de valor, é water. Então a segunda linha vai ser water. Por isso que 1 é o gabarito. Entendeu? Vamos lá. Primeira linha de código, var word. Ou seja, ele está criando uma variável com o nome word. Word não é o valor armazenado, é o nome da variável. Igual, agora sim, o valor armazenado em word é alphabet, que está escrito aqui. Então, variável word, gaveta word, armazena alphabet. Beleza. Depois ele cria uma outra variável. E a outra variável se chama alphabet. Ele faz isso para te confundir, tá? A outra variável é uma outra gaveta, é um outro espaço na memória que não tem nada a ver com o de cima, nada a ver. Mas ele está dando o nome de alphabet, tá? E dentro de alphabet, dentro dessa nova gaveta, ele está armazenando o valor word. Ou seja, ele faz isso para te confundir. Mas no fundo são duas gavetas distintas que têm nomes diferentes e valores diferentes dentro. Vamos prestar atenção, o único comando que faz alguma coisa aqui é esse aqui, print alphabet. O que esse print alphabet vai fazer? Ele vai escrever o valor armazenado dentro da variável alphabet. Qual é a variável alphabet? Essa aqui, na segunda linha, ó. Variável alphabet recebe o valor, o quê? O que tem lá dentro? Word. Então vai escrever word. Sacou? Vamos embora. Variável. Vamos ver. Às vezes as variáveis podem ser atribuídas a outras variáveis. Vamos ver o que quer dizer isso aqui. Ele está te explicando, tá? y igual a 17. Tá? O que é isso? Ele está criando uma variável com o nome y e está jogando lá dentro a informação 17. A partir daí, o meu código, ele sabe que y contém lá dentro o valor 17. Logo depois, ele cria uma outra gaveta chamada x. E olha o valor, olha que interessante, o valor que ele vai, quando ele cria a gaveta x, ele joga lá dentro um valor. Só que em vez de botar um valor, ele acessa a variável y, ou seja, ele, nesse momento, o computador vai fazer o quê? Ele vai criar uma outra gaveta, uma outra variável chamada x, e vai jogar lá dentro o valor que neste momento da criação existe dentro de y. Então ele vai lá em y, vai ver, y é igual a 17, não é? Então x vai ser igual a 17. E está pedindo para escrever o valor de x, ou seja, qual é o valor de x? 17. No exemplo acima, x recebe o valor 17, porque y armazena o valor 17. É isso que ele está explicando. Vamos continuar. Qual será então o resultado do código a seguir? Vamos lá. Variável y é igual a 5. Variável x é igual a y. Print o valor que está armazenado em x. Ora, se x, na hora da criação, armazenou o valor que tinha em y, ele vai ter o valor 5, né? Vamos embora. Fácil demais, né?
Neste desafio, você editará um array, aí olha só, hein? Coisa nova, isso aqui é conceito novo de programação. O que é um array? Você vai ver. Para salvar uma lista de palavras usando um código. E aí depois ele te fala, adicione a esse array para dar à função pickRandom mais palavras para escolher. Então olha só, vamos lá, vamos passo a passo aqui. Um array você pode entender como eu não dei para você o exemplo de uma variável sendo uma gaveta. Um array vai ser exatamente um conjunto de gavetas, né? Então você imagina que tem um armáriozinho desses gaveteiros, sabe? Que tenha, por exemplo, sei lá, 10 gavetas. Esse armáriozinho, esse conjunto com 10 gavetas é o seu array, a sua matriz, a sua lista, tá? Nesse momento não vai fazer diferença entre matriz e lista, mas você pode entender como você quiser, um conjunto de valores. E olha só como é que ele faz isso. Ele está criando uma variável, está dando a ela o nome answer, ou seja, né, ele escolheu esse nome, poderia ser qualquer outro. E na hora de fazer o igual, olha que interessante, na hora de fazer o igual, em vez de jogar um valor qualquer aqui dentro, ele poderia botar número, poderia botar um nome qualquer, ele fez um negócio chamado, olha, pickRandom, que a gente já tinha usado uma vez lá, no outro exercício, né? E esse pickRandom, ele abre parênteses, abre colchete e tem várias informações aqui dentro separadas por vírgula. Vários valores. Depois ele fecha. Então preste atenção, a primeira coisa que você tem que identificar aqui é que esse blocão aqui, que está aqui dentro, ele está compreendido, está dentro de pickRandom. PickRandom começa aqui e termina aqui. Tudo bem? Então, o que é pickRandom? Um conjunto de gavetas. Um conjunto de valores, né? Vamos supor assim. E que valores são esses? Eu estou botando aqui, ó, yes, é um texto. Depois eu estou botando no. Depois eu estou botando o quê? Quantas coisas eu quiser. Posso botar aqui agora o terceiro valor, que vai ser, por exemplo, eu vou escrever maybe, ou seja, quer dizer talvez, né? Sim, não e talvez. Se eu quisesse, eu botaria mais aqui. Eu poderia botar, ó, outra string agora, sure. Depois eu poderia botar qualquer coisa, tá, gente? O pickRandom vai suportar infinitos valores aqui dentro. E o que ele vai fazer depois? Print answer. O que isso vai fazer, gente? Escreva o que está armazenado dentro de answer. Mas olha só, o que está armazenado dentro de answer? Um valor aleatório. PickRandom. Escolha aleatoriamente foi ótimo. Bom, escolha aleatoriamente entre os valores. E aí ele vai pegar aleatoriamente um desses valores aqui. Então, se eu der agora um play, olha lá, deu no. Mas, ó, veja bem, se eu der o play de novo, pode dar outro valor qualquer, porque é aleatório, tá certo? Vamos continuar. Então, galera, nesse desafio agora, faça um bolo. Nesse desafio você usará uma array para salvar uma lista de ingredientes necessários para fazer um bolo, né? Instruções. Substitua, você vê que, né, o Grasshopper sempre explica tudo que você tem que fazer, né? Ele vai falando a resposta. Então, olha só, substitua floor, ou seja, em vez de apenas floor, a gente vai substituir isso por um array. Por exemplo, ingredients. Agora, ingredients, em vez de ser uma palavra apenas, como floor, o texto floor, vai ser entre colchetes um grupo de textos, né? Como, por exemplo, for sugar eggs. Então, vamos fazer exatamente isso que ele está falando. A gente vai chegar aqui, vai apagar isso daqui, não vai ser mais um texto apenas, a gente vai abrir colchetes e agora dentro do colchetes a gente pode botar vários valores, várias strings, ou seja, vários textos. Eu vou clicar aqui em textos e posso escrever o que ele sugeriu mesmo, ó, floor. Agora, separando por vírgula, eu vou botar a segunda opção, outra string, vai ser sugar. E separando por vírgula de novo, a terceira opção aqui, mais uma string, eggs, tá? Então pronto, agora repara só, ingredients, né? Não vai ser apenas um texto, vai ser um conjunto de textos, né? Então se eu der play agora, é apenas isso que ele está pedindo pra gente, tá? Vamos continuar. Próximo desafio, perguntinha, de quem são os sapatos? Qual variável está armazenando uma
array, né? Qual variável aqui está armazenando uma array, ou seja, uma matriz ou uma lista de dados, né? Que nesse caso são textos. Repara o seguinte, essa pergunta aqui é só para ver se você aprendeu direitinho a sintaxe certa, ou seja, como que se escreve direito. Lembra que a gente tem que usar sempre colchetes? Então chega a ser até bobo, né? Se você lembra que precisa do colchetes para declarar uma array como essa, você vai ver que só a segunda opção é que obedece isso, né? A primeira bota uma lista de... na verdade, a primeira bota um textão, porque o que determina o texto é essas aspas aqui, né? Então a primeira está falando que MyShoes, essa variável MyShoes, vai ter o valor, que valor, né? O valor de um textão aqui, ó, que embora tenha vírgula dentro, tá tudo dentro das aspas, então é tudo esse texto. Na segunda, Your Shoes, aí sim tem um array, porque a gente reconhece esse colchete, né? E dentro tem textos, né? Textos separados por vírgula. Repara que a vírgula está sempre fora das aspas. A vírgula está separando os dados que são textos. E na última, aí ele não está fazendo, bom, nada a ver com array mesmo, então não tem nem como a gente confundir, né? Então a segunda opção é que é o certo, tá? Vamos continuar. Quadriculado, vamos ver o que tem que fazer aqui. Nesse desafio você usará uma indexação da array, ou seja, o que é isso, tá, gente? Sempre que você tem uma array, você tem como acessar os dados que estão ali dentro pela posição deles. Então percebe o seguinte, na última que a gente tinha aqui, ó, os ingredients, é como se a gente tivesse o primeiro item, o segundo, o terceiro, e agora vocês vão descobrir nesse exemplo aqui que você pode fazer isso que ele está fazendo aqui. Olha só, repara só, deixa eu mostrar para você. E ele explica, por exemplo, né? My array, que é o array que ele está criando, por exemplo, aqui no nosso caso tem um array sendo criado chamado colors, né? Colors, repara só, uma variável colors do tipo array, ou seja, do tipo lista de valores. E agora, em vez da gente escrever, por exemplo, o que ele está querendo mostrar para você é que a gente pode fazer isso daqui, ó, que ele está mostrando aqui embaixo. Lembra daquela função drawbox que dentro a gente pode botar simplesmente o nome de uma cor? Então, em vez da gente jogar o nome de uma cor, ele está fazendo isso aqui, ó, colors, colchete, 0. O que quer dizer isso? Vá em colors e pegue o item da primeira posição. Ué, Fábio, por que ele botou 0? Aí essa é uma novidade que eu digo para você que é bem comum em várias linguagens de programação, tá? O número começa a contar do 0, então a primeira posição geralmente é o número 0, tá bom? Então se você tem um array com, sei lá, 10 itens, eles vão ser numerados de 0 a 9, tá bom? Então colors 0 na verdade significa o seguinte, o computador ele entende que ele tem que ir lá em colors e pegar o primeiro item da lista, ou seja, é por isso que ele vai, se eu der um play agora, vamos ver o que vai acontecer, olha lá. Ele está desenhando algo diferente, claro, porque ele não ia dar de graça a resposta. Mas por que ele está desenhando algo diferente? Olha só, primeiro a coisa que ele faz é desenhar uma bola da cor black, que é a primeira posição de colors. Depois ele desenha a cor white, que é a segunda posição de colors, ali ó, segundo item de colors. Só que depois ele desenha de novo white, segundo item de color. O que eu preciso fazer? Parece bobo, né? Mas é só isso mesmo, gente. Eu vou botar, em vez de 1, vou botar 0, porque obviamente, né, ele precisa voltar a fazer uma caixinha preta. Então é só mudar esses números aqui, ó. Depois ele vai para uma nova linha, claro, tá certinho para a linha de baixo. Só que aí ele tem que fazer 0, 1, 0, ou seja, por que 0, 1, 0? Para intercalar as cores, né? Black, white, black, de novo. Então, eu só mudando esses números aqui, acabou, tá resolvido o meu programa. Vou dar um play agora. E não, olha só, olha a besteira. Na do meio é o inverso, né? Vai ser 1, 0 e 1. Por quê? Porque são as cores invertidas ali, né? Branco, preto e branco. Então agora sim a gente tem o resultado que ele está pedindo. Vamos lá. Nesse desafio você usará uma if statement. O que quer dizer isso? Uma estrutura de condição. Essa estrutura de condição que a gente pode chamar de se, né? Em inglês é if, tá? E um operador de igualdade. Vamos entender o que quer dizer isso. Para executar um bloco de código,
apenas se o teste for verdadeiro, né? Vamos entender o que ele está fazendo. Ele te dá um exemplo aqui, ó. Se x igual a 2, e repara, quando ele faz uma comparação, nesta linguagem, JavaScript, que a gente está usando aqui, ele usa 3 iguais, 3 símbolos de igual. Então, não adianta você botar 2 ou 1 só, vai ter que botar os 3, tá bom? Que já tem como opção aqui, você não tem que escrever, né? Porque o Grasshopper, ele te ajuda. Então, nessa função, o que ele vai fazer? Ele vai comparar x é igual a 2? Se sim, ele faz o que está dentro dessas chaves aqui, né? Tá bom? Senão, ele não vai fazer. Senão, ele não faz nada. Então, é basicamente isso, olha só. Ó, o que ele está fazendo nessa primeira linha? Criando um array chamado color. E esse array, na verdade, não vai ser um array. O que vai ser color, né? Vai ser uma função, aqui ó, ele vai ser um dos valores, blue ou green, porque quando ele usa essa função aqui ó, pick random, lembra disso? Ele pega um valor aleatório dentro desse array aqui. Então pick random e dentro ele escreve um array. Blue, green, a gente poderia botar até mais opções aqui, tá bom? Então isso é só para definir o que vai ser color. Color vai ser um valor aleatório aqui entre blue e green, entre azul e verde. E depois ele pede para pintar, fazer um quadrado dessa cor. Só que o que ele está pedindo no exercício? Você vai botar esse print color, apenas vai tirar ele daqui, né? Olha só. Você vai tirar ele... Não, você não vai tirar. Ele está falando só para você adicionar. Faça exatamente o que ele está pedindo. Adicione essa drawbox aqui dentro das chaves aqui do if statement. O que isso quer dizer? Ele falou drawbox blue, não é isso? Então vamos botar aqui, ó, blue. Fazer exatamente o que ele está pedindo. Olha o que isso vai... Gente, é fácil porque a gente fez exatamente o que ele está mandando, mas vamos voltar aqui só para entender o que está acontecendo. Então, olha só, color é um desses valores aqui aleatoriamente, beleza? Blue ou green, beleza? A primeira coisa que o nosso programa faz é, ele vai printar, né? Ele vai escrever que cor é essa. Que hora, dessa vez foi azul, da próxima vez pode ser que seja green, olha só. Foi azul de novo. Vamos tentar mais uma vez para vocês verem. Ó, dessa vez foi green, E o que aconteceu? Ele não desenhou a caixinha. Por quê? Porque aqui a gente fez uma estrutura que funciona da seguinte forma. Beleza, você escolheu um valor aleatório para color, né? Vai ser azul ou verde, blue ou green. Se esse valor aleatório der azul, aí ele vai fazer o que a gente botou dentro dessas chaves. Ou seja, ele só vai executar desenhar a caixa azul quando esse valor aqui, que foi escrito pra gente, for azul. Então, olha só, deu verde, ele não desenhou a caixa. Vamos tentar de novo. Blue, desenhou a caixa. Você entendeu? Bom, como isso é um vídeo, pode pausar e refletir sobre isso que eu acabei de dizer aqui. Ele só desenha a cor azul quando ele aleatoriamente escolhe a cor azul, tá? Então, vamos seguir para o próximo. Lance uma moeda. Então, olha só, mais um valor. Mais uma vez, ele vai usar essa função pick random, que quer dizer apenas... escolha aleatoriamente entre os valores aqui dentro do parênteses, que no caso tem aqui cara ou coroa, né? E ele também, que nem no exemplo anterior, vai printar, ou seja, vai escrever essa resposta. Neste desafio, você usará essa estrutura para controlar o fluxo do código. Então, vamos lá. Esse if statement, ou seja, essa estrutura aqui chamada se ou if, ou também estrutura condicional, ela permitem que você controle se uma parte do código é executada ou não. Exatamente o que a gente falou. Só vai ser executado se o que eu puser aqui dentro, a comparação que eu puser aqui dentro, for verdadeira. Tá? Se o teste dentro dos parênteses for verdadeiro, o código dentro das chaves será executado. Se não, não será executado. Então, o JavaScript diferencia maiúsculas e minúsculas. Isso é importante. Então, nessa comparação aqui, se answer, na verdade, for heads com letra maiúscula, ele dá como se fosse falso. Essa comparação vai dar falso, não vai dar verdadeiro. Então, ele não vai executar o que está aqui dentro. Só isso que ele está explicando. Tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, tails e tails com letra maiúscula são diferentes. E é diferente de tails, sendo o A aqui uma letra no meio maiúscula também. São 3 textos diferentes para programação. Tudo bem? Então, adicione uma nova if statement, ou seja, ele está pedindo para a gente adicionar uma nova estrutura if. É só clicar aqui em if e ele adiciona lá tudo para mim, tá vendo? Não precisa escrever nada.
e use a função if statement, e o teste vai ser o seguinte: se answer é igual a tails, exatamente como ele escreveu aqui. Então vamos botar isso, olha, o teste fica dentro do parênteses, tá vendo? O teste, isso aqui é o teste. Então nós vamos escrever o nosso teste aqui: answer igual, 3 iguais, né? Igual ao texto que ele botou ali, ó, tails. Faz exatamente como ele está pedindo. E dentro a gente vai botar para draw boxes, para desenhar algo, qualquer coisa, olha só. Então, já que ele pediu para desenhar qualquer coisa, vamos botar aqui blue, uma caixa azul. Vamos lá. Pronto, só isso. Acabou. Vamos passar para o próximo. Pergunta, vamos lá. Var grasshopper, ou seja, ele está criando uma variável com o nome grasshopper e está armazenando nela o valor texto. E ele pergunta o seguinte: que código verificaria se a variável grasshopper contém a string happy? Então, isso aqui ele está te perguntando justamente para ver se você prestou bem atenção quando eu te falei aqui, ó, que tem que usar 3 iguais para comparação no JavaScript. Fábio, é sempre assim em qualquer linguagem de programação? Não. Em Python vai ser outra coisa, em PHP vai ser outra. Então, assim, dependendo da linguagem de programação, vai ser uma sintaxe. Ele só quer que você decore mesmo, que aqui em JavaScript são 3 iguais para essa comparação, tá bom? Lance uma moeda novamente. Vamos lá, o que ele está fazendo? Neste desafio você usará a estrutura condicional, que permite o código. Tanana. Adicione uma função drawBox, olha as instruções. Adicione uma função drawBox dentro das chaves do bloco else. Olha só, o que ele está mostrando aqui para você é o seguinte: até aqui a gente já tinha visto, olha só, criou uma variável que vai ter o valor aleatório, pick random, a hora vai ser heads, a hora vai ser tail, dependendo da hora que eu executar. E depois ele vai printar, vai escrever, né? Vai escrever o resultado, né? Se eu clicar várias vezes em play, vai dar hora heads, hora tails. Então essa variável está pegando um valor aleatório. E olha o que ele faz agora. If, qual é a comparação que ele está fazendo? Se a variável der heads, ou seja, se der cara, né? Que vai acontecer? Desenhe essa bandeira aqui, né? Que dá exatamente essa bandeira que ele está escrevendo aqui, que é o H, na verdade, né? O desenho do H. Esse else funciona para quê, gente? Lembra que o if ele vai fazer algo se for verdadeiro e se for falso, gente? O nosso if de antes ele não fazia nada se era falso. Esse else é justamente para tratar o caso de ser falso. Tá, e se não for heads, faça o quê? Aí ele está pedindo para a gente use uma string como argumento da nossa função. Ou seja, desenhe qualquer coisa. Use uma string aqui dentro de drawBox e desenhe qualquer coisa. Vamos desenhar aqui. Será que se eu jogar aqui pink, por exemplo, ele desenha? Não sei. Vamos dar um play. Pronto. Funcionou. Funcionou, né? Beleza. É exatamente isso que ele está querendo. Só que você veja que existe essa estrutura chamada else, tá? Esse else é para se não, se o que der aqui, se o que está comparando aqui for falso, o que ele vai ter que fazer? O que está aqui embaixo. Jogo de adivinhação. Vamos lá. Já vimos aqui 500 vezes, né? Criando uma variável chamada PEA, né? E o que essa variável vai armazenar? Depende. Pick random, pegue aleatoriamente 1, 2 ou 3. Se peer for, aí agora só o que ele deve estar explicando aqui é que esse sinal aqui, gente, exclamação igual, quer dizer diferente. Então você vai ver que dentro do if você pode botar diferentes tipos de comparação. A gente tinha feito igual, agora é o diferente. Então, se o resultado dessa variável chamada peer for diferente de 1, o que ele vai fazer? Print not under shell 1. Beleza, podia ser qualquer texto aqui, tá? Ele vai fazer só se respeitar o que está escrito aqui dentro, se for diferente de 1. Ele está pedindo agora para você adicionar um if que testa isso aqui, ó, p diferente de 3. Então, beleza, vamos repetir aqui embaixo. If p diferente de quê? De um número 3. E o que ele quer que eu faça? Imprime uma mensagem quando p não está sobre a concha 3. Qualquer mensagem. Então, é um print de qualquer mensagem. Vamos botar aqui uma string. Não é 3. Dá o play aqui. Acabou. Perguntinha. Vamos lá. Vamos ver o que esse código está fazendo. Ele está criando uma variável, dando a ela o nome today weather, ou seja, como é que está o tempo hoje, né? Chovendo. É um texto,
tá bom? Para essa variável. Segunda variável, tomorrow weather, ou seja, qual é o tempo de amanhã, qual é o clima de amanhã. Botou aqui nublado, cloudy. Aí aqui embaixo ele está usando uma estrutura if. A gente sabe exatamente como funciona a estrutura if, né? Ela só vai fazer o que está dentro das chaves se for verdadeiro. E o que ele está perguntando aqui? Today weather, ou seja, essa primeira lá de cima, é igual a rainy? Olha só, é igual, né? Today weather é igual a rainy. Então é verdadeiro, essa comparação aqui é verdadeira. Então ele vai executar o que está embaixo. O que está embaixo? Print, escreva, bring an umbrella. Traga um guarda-chuva. Tá? Depois ele faz um outro if. Vamos lá. Se today weather for diferente de rainy, vai printar outra mensagem. Ó, maybe the sun will come out. Talvez o sol apareça. Mas today weather é rainy. Então isso aqui é falso, né? Today weather não é diferente de rainy. Então o que vai acontecer? Vai printar, vai escrever essa primeira mensagem. Bring an umbrella. Você pode declarar as variáveis vazias sem nenhum valor e então passar um valor para elas depois. É isso que ele está querendo dizer para você. Vamos lá. Está explicando aqui, por exemplo, você pode fazer var fruit e acabou. Você não precisa fazer var fruit igual, que nem a gente tem feito aqui, né? Então vamos continuar, porque ele vai mandar para a gente justamente uma... Vamos ver qual é a pergunta aqui, ó. Como é possível atribuir os valores de novo de qualquer variável, né? Bananas e number bananas para imprimir. Olha só, então vamos lá. Ele está perguntando o seguinte: como é possível, como é que você vai definir de novo depois o valor de bananas e de número de bananas, number bananas, para que ele imprima o seguinte: let's make banana bread. Let's make banana bread. Vamos ver o que esse código está fazendo aqui, ó. Ele cria uma variável bananas sem dar um valor para ela. Var bananas. Acabou. Ponto e vírgula. Depois ele cria outra variável chamada var number bananas, número de bananas. Se bananas for diferente de green, aí dentro, olha só, então ele só vai entrar aqui dentro. Perceba que dentro do if tem outro if, hein, gente? Então olha só, se bananas for diferente de green, aí se isso for verdadeiro, ele vai entrar aqui. E o que ele vai fazer aqui dentro? Vai se perguntar de novo, se número bananas for maior que 5, escreva let's make banana bread. Então, olha só, para ele escrever essa mensagem, que é o que ele quer, tem que dar verdadeiro no primeiro if e no segundo if. Ou seja, bananas tem que ser de fato diferente de green, tá? E número bananas tem que ser de fato maior que 5, né? Então, por exemplo, se bananas tem que ser diferente de green, a primeira já não vale, né? Essa aqui não vale, porque é green, tem que ser uma das outras. E se number bananas tem que ser maior que 5, então a única opção é essa aqui do meio. Porque aí vai dar o quê? Verdadeiro, aí ele vai entrar, vai ler de novo um if, vai dar verdadeiro de novo, e vai entrar e vai finalmente executar o que está lá dentro. Se der falso aqui no primeiro if, gente, ele já nem entra para ler, entendeu? Matemática modificadora. Nesse desafio você usará o operador mais. Tá bom? Então a gente vai aprender aqui como é que faz uma continha de mais, menos, dividir na programação. E o operador menos para atualizar o valor de uma variável. Atualizar o valor de uma variável, gente, quer dizer o seguinte: ao longo do meu programa, né, ao longo do meu código, eu posso ir mudando. Então uma variável está em um valor 3, eu posso depois mudar esse valor para 5, para 9 e por aí vai. Então olha só, ele já dá as instruções aqui. Substitua o número 0 em x igual a x mais 0 para aumentar o valor da variável x. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Eu acho essa parte bem intuitiva. Variável x igual a 5. Está criando uma variável com o nome x e cujo valor armazenado ali dentro. Lembra que uma variável é uma gavetinha. O nome da gaveta é x. O que eu jogo lá dentro é a informação desse número, 5. Tá? E na linha seguinte, o que ele está fazendo é o seguinte. Olha, 5, a variável x, a gavetinha, vai ser o quê? Vai receber, na verdade, o valor que ela tinha antes, mais algum número que ele está pedindo para eu editar. Vamos botar aqui mais 2, por exemplo. Então, o que essa linha vai fazer? O valor de x agora vai ser o x de antes, 5, mais 2. Então, a partir dessa segunda linha aqui, ó, dessa terceira para baixo, gente, x é igual a 7. Então, o que ele vai printar? X is, e aí ele vai printar o valor logo depois, vai escrever logo o valor novo de x.
E aí ele vai mudar na seguinte linha. X agora vai ser esse valor que tinha aqui, que eu tinha modificado, que era 7, por exemplo, menos, e aí eu vou poder botar alguma coisa aqui para ele tirar. Vamos tirar 3, por exemplo. Se ele era 7 e eu tirei 3, agora o novo valor de x é o quê? 4, depois dessa linha. E ele, quando for printar x is now, e ele vai printar o novo valor da variável x. Repara o seguinte, uma coisa que é importante você notar aqui é o seguinte, dentro dessa função print ou escreva, dentro do parênteses, a gente está acostumado a botar texto, só texto, né? Só que ele fez aqui uma coisa que parece até uma pegadinha. Ele botou o símbolo de mais e logo depois, em vez de escrever um texto, e como eu sei que não é um texto, não está entre aspas, gente, isso aqui é a variável x. E você pode fazer isso. Isso a gente chama de concatenar. Você está juntando um texto com outro texto. A gente poderia fazer algo do tipo assim, por exemplo, quando a gente quer usar esse print, a gente pode fazer um texto mais um outro texto qualquer. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar aqui, escrever aqui a continuação, outro texto, o que ele vai fazer, ó, vou dar play, vai estar errado, mas é só para vocês entenderem. X is, tarana, o que eu escrevi, tá vendo? O que eu escrevi aqui. Ele está juntando um texto com outro. Mas o que eu quero não é isso. O que eu quero é que ele x is, esse texto, e depois me dê o valor que x tem, né? Então, se eu der play agora, vocês vão ver. Olha o que está acontecendo aqui. Já acertei, mas deixa eu explicar. X tinha um valor que era 5. Depois eu mudei. X vai ser agora o valor de antes, mais 2. Então, a partir daqui, ele vai ler como 7. Tanto é que na primeira linha, quando ele escreve, quando ele usa esse print, x is é o texto, aqui ó, x is, x é, e depois esse mais, ele não é um mais de adição, ele é um mais para juntar texto, apenas isso, tá gente, concatenar textos. E aí ele junta o texto, o valor que está armazenado, na verdade, dentro dessa variável numérica. Qual é o valor? 7, porque eu alterei, lembra? Só que antes de eu fazer o próximo print, eu fiz uma operação matemática de novo aqui para mudar o valor de x. O que era 7, agora vai ser o quê? 7 menos 3, 4. Então, quando eu dou o segundo print, aqui o segundo escreva, ele vai printar o próximo valor, que é o valor 4. Por isso que na segunda linha, a x já aparece com um novo valor atualizado. Mais um exercíciozinho aqui de operadores matemáticos. Gente, você pode estar pensando assim, cara, não é tão simples, Fábio, tem muita informação que você está falando. Bom, ponto número 1. Você pode ver várias vezes o vídeo e olhar várias vezes o exercício para entender o que está aqui por trás. Mas repara que você não está tendo que escrever comando nenhum. Porque na programação de verdade, gente, vocês vão ver em vários outros exemplos, em outras linguagens, a gente está acostumado a escrever esse código. E às vezes, se você esquece um ponto e vírgula aqui, ó, um parêntese, o código vai dar errado. Então, a ideia do Grasshopper é que ele facilita para você com essas caixinhas aqui, com os códigos prontos, entendeu? Então vamos continuar. Nesse desafio você usará o operador de multiplicação. Então a primeira coisa, para multiplicar a gente usa asterístico. Isso é praticamente em todas as linguagens de programação, tá bom, gente? Então não é x maiúsculo, minúsculo, é asterístico. Então o que ele está fazendo ali? Criando uma variável y, né, na primeira linha, cujo valor armazenado é 10. Depois ele muda. O novo valor de y agora vai ser o antigo vezes... Só que ele está pedindo aqui no exercício justamente para a gente mudar, vezes alguma coisa, sem ser 1, né? Para ele mudar. Vamos dobrar? Então, vezes 2. A partir daqui, o y não é mais 10. Como eu fiz essa linha aqui, o y agora é 20. Então, ele vai printar 20. E logo depois eu vou fazer y. Eu vou mudar de novo. Y vai ser y dividido por... Vamos dividir 20 por quanto, gente? 5, sei lá. Que aí o novo valor vai ser 4, né? Então, ele vai ter que printar 20 depois 4. Vamos lá. 24. Bora. Perguntinha. Vamos ver o que ele está fazendo aqui? Criando uma variável x, armazenando o valor 1. Depois atualizando o valor de x. X agora é 1, né? O valor anterior, mais 3. Então, a partir daqui é 4. Agora ele está atualizando de novo. X é igual a 10 menos o valor anterior. Então, x vai ser igual a 10 menos 4, 6. Ele vai printar o valor 6.